Livro de número 76, Opinião Espírita, publicado em 1963. Ditado pelos espíritos Emanuel e André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. 31. Fenômenos e nós. O homem quer ver para crer. Aspira à construção da fé. E para isso exige fenômenos. Entretanto, é um espírito imortal a exprimir-se através de uma caixa de fenômenos e não percebe. O cérebro é a maravilha que o abriga. Na cúpula craniana tem a cabine da vontade, controlando bilhões de células a lhe cumprirem as ordens. Como se ajustam lobos, sulcos e giros, como funcionam meninges, veias e líquidos para que governe as próprias sensações, não cogita para viver. De que modo se comportam os neurônios para que possa pensar é problema de que não se preocupa, quando reflete. Domina a linguagem sem pensar o esforço que lhe reclama das áreas corticais que lhe presidem a fala. Enxerga dando trabalho aos nervos ópticos sem cogitar disso. Ouve, por intermédio de complicados engenhos, mas não pondera quanto ao que essa preciosidade lhe custa. Mobiliza tubos, artérias, alambiques, aparelhos, canais e depósitos variados para beber e comer, assimilar os recursos da vida e desvencilhar-se das gangas residuais da alimentação. Todavia, às vezes atravessa uma existência secular sem a menor consideração por semelhantes prodígios. Comumente reclama provas da sobrevivência da lama depois da morte, mas, até hoje, embora conjeture, não sabe exatamente como é que veio à vida. Ninguém nega que fenômenos servem para acordar a mente, contudo, é imperioso reconhecer que as criaturas humanas, na experiência diária, comunicam-se umas com as outras, através de montanhas deles sem a mínima comoção. Eis os motivos pelos quais os espíritos superiores, conscientes da responsabilidade que abraçam, colocarão sempre os fenômenos em última plana no esquema das manifestações com que nos visitam. Assim procedem porque a curiosidade inerte ou deslumbrada não substitui o serviço e o serviço é a única via que nos faculta crescimento e elevação, compelindo-nos a estudar para progredir e a evoluir para sublimar. 32. Tolerância e coerência. Compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpa, nas horas do desacerto, mas observar a coerência para que os diques da tolerância não se esbarrondem, corroídos pela displicência sistemática, patrocinando a desordem. Disse Jesus: amai os vossos inimigos. E o Senhor ensinou-nos realmente a amá-los, através dos seus próprios exemplos de humildade sem servilismo e de lealdade sem arrogância. Ele sabia que Judas, o discípulo incauto, bandeava-se, pouco a pouco, para a esfera dos adversários que lhe combatiam a mensagem renovadora. A pretexto de amar os inimigos, ser-lhe-ia lícito afastá-lo da pequena comunidade, a fim de preservá-la, mas preferiu estender-lhe mãos fraternas, até a última crise de deserção, ensinando-nos o dever de auxiliar aos companheiros de tarefa, na prática do bem, enquanto isso se nos torne possível. Não ignorava que os supervisores do Sinédrio lhe tramavam a perda. A pretexto de amar os inimigos, poderia solicitar-lhes encontros cordiais para a discussão de política doméstica, promovendo recuos e concessões, de maneira a poupar complicações aos próprios amigos, mas preferiu suportar-lhes a perseguição gratuita, ensinando-nos que não se deve contender, em matéria de orientação espiritual, com pessoas cultas e conscientes, plenamente informadas, quanto às obrigações que a responsabilidade do conhecimento superior lhes preceitua. Certificara-se de que Pilatos, o juiz dúbio, agia, inconsiderado. A pretexto de amar os inimigos, não lhe seria difícil recorrer à justiça de instância mais elevada, mas preferiu aguentar-lhe a sentença iníqua, ensinando-nos que a atitude de todos aqueles que procuram sinceramente a verdade não comporta evasivas. Percebia, no sacrifício supremo, que a multidão se desvairava.
A pretexto de amar os inimigos, era perfeitamente cabível que alegasse a extensão dos serviços prestados, pedindo a comiseração pública, a fim de que se lhe não golpeasse a obra nascente, mas preferiu silenciar e partir, invocando o perdão da providência divina para os próprios verdugos, ensinando-nos que é preciso abençoar os que nos firam e orar por eles, sem, contudo, premiar-lhes a leviandade para que a leviandade não alegue crescimento com o nosso apoio. Jesus entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos e esclareceu a todos, demonstrando-nos que a caridade, expressando amor puro, é semelhante ao sol que abraça a todos, mas não transigiu com o mal. Isso quer dizer que fora da caridade não há tolerância sem coerência. 33. Santidade de superfície. Muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar que estão imbuídos de fé ardente, mas os inquisidores do passado que acendiam fogueiras pela imposição do crê ou morre, também a possuíam, cultivam ilimitada cautela para não tombarem no erro, mas todos os religiosos que desert-am da luta humana alegam prevenção contra o pecado para fugirem das obrigações sociais, adotam a tolerância invariável para com tudo, de modo a estarem completamente bem com todos, mas ao que nos parece, a história indica que o iniciador do comodismo perfeito, na edificação cristã, foi Pilatos, o juiz, que preferiu não examinar a grandeza de Jesus, a fim de não ter, nem sofrer problemas, agem unicamente sob o móvel das boas intenções e que, por isso mesmo, não concordam com disciplina de método na prestação da caridade, mas todos os que complicam as vidas alheias, a pretexto de fazerem o bem, na hora do desastre, asseveram chorando que se achavam impelidos pelos mais puros intentos, obedecem apenas aos impulsos do coração, mas os penitenciários, quando inquiridos sobre a motivação das faltas que o fizeram cair na criminalidade, esclarecem, de modo geral, que atenderam tão só aos ditames do sentimento, consideram, de maneira exclusiva, o burilamento do cérebro, mas do ponto de vista da inteligência hipertrofiada no orgulho, todos os promotores de guerra, formaram e ainda formam entre as cabeças mais cultas da humanidade. Os companheiros da seara espírita, no entanto, sabem com Allan Kardec que o espírita é chamado a usar confiança e zelo, indulgência e bondade, pensamento e emoção, aliando equilíbrio e fé raciocinada, na base da reforma íntima, com serviço incessante aos outros. Por esse motivo, efetuando a própria libertação dos semelhantes das cadeias mentais forjadas na terra em nome da santidade de superfície, o espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas, e pela coragem com que dá testemunho da sua transformação moral. 34. Equilíbrio sempre. Todos somos chamados, de vez em vez, a administrar a verdade, aqui e ali, entretanto, a verdade, no fundo, é conhecimento e conhecimento solicita dosagem para servir. Necessário instituir a civilização, entre os companheiros ainda empenachados na selva. Para isso, não começaremos por trazê-los à discussão em torno da relatividade, mas também, a pretexto de angariar-lhe a confiança, não nos cabe exalçar a antropofagia que nos caracterizava os avós. Indispensável estender instrução à criança. Não encetaremos, porém, semelhante trabalho, sentando-a num anfiteatro, destinado ao ensino superior, mas também, sob a alegação de conquistar-lhe o interesse, ao lhe permitiremos um bisturi nas mãos frágeis. Contemplando a paisagem na qual se estruturou a organização da doutrina espírita, com a serenidade de quem examina um quadro admirável, após a formação de todas as minudências que o integram, reconhecemos a superioridade dos espíritos sábios e magnânimos que orientaram a codificação do espiritismo, estudando-lhes a presença na obra de Allan Kardec. Eles induzem o inesquecível missionário à observação das mesas girantes e à pesquisa dos fenômenos magnéticos. Entretanto, em momento algum,
fogem de salientar as finalidades morais do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. Permitem-lhe aceitar o apoio de amigos prestigiosos para o rápido lançamento dos volumes que lhe competia editar, em tempo reduzido, todavia, em tópico nenhum, arrastam o ensinamento espírita às inclinações e paixões de natureza política. Concordam em que se recorra a certas imagens da teologia em voga, contudo, em nenhum lugar, preconiza ritualismo e superstição, em nome da fé. Inspiram-lhe carinhoso respeito e profunda gratidão por todos os médiuns que lhe prestaram concurso, no entanto, a título de auxiliá-los ou de garantir-lhes a subsistência, não endossam qualquer aprovação à mediunidade remunerada. Todos encontramos aqueles que se valem das nossas possibilidades de informação e esclarecimento, no tocante às verdades dos espíritos, entretanto, para agir acertadamente, recordemos o exemplo dos instrutores da vida maior, nos primeiros dias do Espiritismo. Tolerar acessórios, sem transigir com o essencial. Dosear a verdade, sem estimular a mentira. Amparar o bem sem encorajar o mal. Compreensão nobre, mas equilíbrio, sempre. 35. Saber viver. Toda lei divina revela serena imparcialidade. Fuga à responsabilidade não diminui o quadro de nossas obrigações. Não adianta paralisares o teu relógio, porque as horas seguirão sempre, independentemente dele e de ti. Toda transformação moral há de ser profunda. Mudanças aparentes não modificam o espírito para melhor. O corte dos cabelos ou o uso do chapéu não te renovam os pensamentos no íntimo da cabeça. Todo o corpo há de ser governado pelo espírito. A rigor, a carne só é fraca quando reflete o ânimo indeciso. Os sapatos aparentemente te conduzem os pés porque os teus pés os conduzem. Todo empréstimo terrestre é passageiro. Imperioso desapegarmo-nos da matéria, desoprimindo o espírito. Apenas dinheiro no bolso não te outorga a tranquilidade da consciência. Toda pessoa para ser verdadeiramente feliz reclama trabalho. Mas somente o trabalho que serve bem de todos é alimento da criação. Algumas vezes encontramos irmãos nossos que se dizem cansados de trabalhar e acabam hospedados pela polícia. Toda criatura tanto precisa de conhecimento quanto de bondade. Nem só estudo e nem só benevolência libertam integralmente a alma. Os óculos não te corrigem os defeitos da vontade e nem a vontade te corrige os defeitos da visão. Todo coração necessita de amor. Urge discernir como se ama e como se é amado. Os parasitos, de certo, agarram-se às próprias vítimas atendendo a impulsos de bem-querer. Toda existência tem objetivos específicos. A ação construtiva que surge para ser feita agora não deve ser adiada. A tua carteira de identidade só vale para a presente encarnação. O Espiritismo ensinar-te a como viver proveitosamente, em plenitude de alegria e de paz, ante o determinismo da evolução. Viver por viver todos vivem. O essencial é saber viver. 36. Necessitados difíceis. Em muitas circunstâncias na Terra, interpretamos as horas escuras como sendo unicamente aquelas em que a aflição nos atenasa a existência, em forma de tristeza, abandono, enfermidade, privação. O espírita, porém, sabe que subsistem outras, piores talvez. Não ignora que aparecem dias mascarados de felicidade aparente, em que o sentimento anestesiado pela ilusão se rende à sombra. Tempos em que os companheiros enganados se julgam certos. Ocasiões em que os irmãos saciados de reconforto sentem fome de luz e não sabem disso. Nem sempre estarão eles na berlinda, guindados, à evidência pública ou social, sob sentenças exprobatórias ou incenso louvaminheiro da multidão. Às vezes, renteiam conosco em casa ou na vizinhança, no trabalho ou no estudo, no roteiro ou no ideal. O espírita consciente reconhece que são eles os necessitados difíceis das horas escuras. Em muitos lances da estrada vê-se obrigado a comungar-lhes a presença,
a partilhar-lhes atividade, a ouvi-los e a obedecê-los, até o ponto doméstico lhe preceituem determinadas obrigações. Entretanto, observa que para lhes ser útil, não lhe será lícito efetivamente aplaudi-los, à maneira do caçador que finge ternura à frente da presa, a fim de esmagá-la com mais segurança. Como, porém, exercer a solidariedade diante deles? Perguntarás, como menosprezá-los se carecem de apoio? Precisamos, no entanto, verificar que, em muitos requisitos do concurso real, socorrer não será sorrir. Todos conseguimos doar cooperação fraternal aos necessitados difíceis das horas escuras, seja silenciando ou clareando situações, nas medidas do entendimento evangélico, sem destruir-lhes a possibilidade de aprender, crescer, melhorar e servir, aproveitando os talentos da vida, no encargo que desempenham e na tarefa que o Mestre lhes confiou. Mesmo quando se nos façam adversários gratuitos, podemos auxiliá-los. Jesus não recomendou festejar os que nos apedrejem a consciência tranquila e nem nos ensinou a arrasá-los. Mas, ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É assim que a todos os necessitados difíceis das horas escuras, aos quais não nos é facultado estender os braços de pronto, podemos amar em espírito, amparando-lhes o caminho, através da oração. 37. Divulgação espírita. Há companheiros que se dizem contrários à divulgação espírita. Julgam vaidade o propósito de se lhe exaltar os méritos e agradecer os benefícios nas iniciativas de caráter público. Para eles, o Espiritismo fala por si e caminhará por si. Estão certos nessa convicção, mas isso não nos invalida o dever de colaborar na extensão do conhecimento espírita com o devotamento que a boa semente merece do lavrador. O ensino exige recintos para o magistério. O Espiritismo deve ser apresentado por seus profitentes em sessões públicas. A cultura reclama publicações. O Espiritismo tem a sua alavanca de expansão no livro que lhe expõe os postulados. A arte pede representações. O Espiritismo não dispensa as obras que lhe exponham a grandeza. A indústria requisita produção que lhe demonstre o valor. O Espiritismo possui a sua maior força nas realizações e no exemplo dos seus seguidores, em cujo rendimento para o bem comum se lhe define a excelência. Não podemos relaxar a educação espírita, desprezando os instrumentos da divulgação de que dispomos a fim de estendê-la e honorificá-la. Allan Kardec começou o trabalho doutrinário publicando as obras da codificação e instituindo uma sociedade promotora de reuniões e palestras públicas, uma revista e uma livraria para a difusão inicial da revelação nova. Mas não é só que Jesus estimou a publicidade, não para si mesmo, mas para o Evangelho, é afirmação que não sofre dúvida. Para isso, encetou a sua obra aliciando 12 agentes respeitáveis para lhe veicularem os ensinamentos e ele próprio fundou o cristianismo através de assembleias públicas. O "Ide e pregai" nasceu-lhe da palavra recamada de luz. 61 E compreendendo que a Boa Nova estava ameaçada pela influência judaizante em vista da comunidade apostólica confinar-se de modo extremo aos preceitos do Velho Testamento, após regressar às esferas superiores, comunicou-se numa estrada vulgar, chamando Paulo de Tarso para publicar-lhe os princípios junto à gentilidade a que Jerusalém jamais se abria. Visto isso, não sabemos como estar no Espiritismo sem falar nele ou, em outras palavras, se quisermos preservar o Espiritismo e renovar-lhe as energias, a benefício do mundo, é necessário compreender-lhe as finalidades de escola e toda escola para cumprir o seu papel precisa divulgar. 38. Saber ouvir. Tumulto e vosério, nos atritos humanos, pedem um tipo raro de beneficência, a caridade de saber ouvir. São muitos os que cambaleiam, desorientados, a míngua de tolerância que os ouça. Convém, no entanto,
frisar que palavras não lhe escasseiam. Falta-lhes o silêncio de um coração amigo, com bastante amor para ungir-lhes a alma, no bálsamo da compreensão. E, por esse motivo, desfalecem na luta, a feição do motor que se desajusta sem óleo. Desdobras a mesa, ergues abrigo seguro, repartes a veste, esvazias a bolsa, atendendo aos que necessitam. Cede também o donativo da atenção aos angustiados, para que se lhes descongestione o trânsito das ideias infelizes, nas veredas da alma. Para que lhes prestes, entanto, o amparo devido, não mostres o ar distante dos que não querem se incomodar e nem digas a frase clássica: pior aconteceu comigo, com a qual, muitas vezes, a pretexto de ajudar, apenas alardeamos egocentrismo, à frente dos outros, sem perceber que estamos a esmagá-los. É possível que os teus problemas sejam realmente maiores, entretanto, na Terra, ninguém possui medida conveniente para determinar a extensão dos sofrimentos alheios. Desce, pois, do alto nível de tuas dores, minorando aquelas que te pareçam mais simples. Deixa que o próximo te relacione os próprios desgostos. Se tiveres pressa ou cansaço, não pronuncies respostas tocadas de superioridade ou aspereza, qual se morasses numa cátedra de heroísmo, fez pausa, mesmo breve, e gasta 1 minuto de gentileza. Todavia, sempre que possas, ouve calmamente, diminuindo a aflição que lavra no mundo. No instante em que te caiba configurar a palavra, dize a frase que esclareça sem ferir ou que reanime sem enganar. Se as circunstâncias te impelem às referências de ordem pessoal, seleciona aquelas que sirvam aos outros, na condição de escorra e esperança. Sobretudo, em ouvindo, não interrompas quem fala com a vara do reproché. Geralmente, os que te procuram o entendimento para descarregar as agonias da alma, conhecem de sobra o calibre da cruz que eles mesmos colocaram nos ombros. Rogam-te apenas alguma pequenina parcela de energia que lhes assegurem mais alguns passos, caminho adiante. Aprendamos a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. O próprio Cristo, consolando e abençoando, esclarecendo e servindo, não prometeu a supressão imediata das provações de quantos o cercavam, mas, sim, apelava, sincero: vinde a mim, que eu vos aliviarei. 39. Reformas de metade. Desde a primeira hora da doutrina espírita recomendam os emissários da esfera superior uma reforma urgente, inadiável, intransferível, a reforma de cada um de nós, nas bases traçadas pelo Evangelho de Jesus. Isso porque toda reforma nas linhas da boa intenção será respeitável, mas somente a renovação interior é fundamental. Tudo o que vise melhorar a vida deve ser feito. No entanto, se não nos melhoramos, todas as aquisições efetuadas são vantagens superficiais. Qualquer benefício externo para ser benefício real depende de nós. A luz que nos auxilia a escrever uma página de fraternidade pode ser aproveitada pelo companheiro menos feliz para traçar uma carta que favorece o crime. O dinheiro que nos custeou a movimentação para o estudo das leis morais que nos governam o destino é o mesmo que está sendo despendido pelos que compram a decadência do corpo e da alma nos redutos do álcool. O automóvel que nos conduz ao cenáculo de oração onde louvamos a bondade divina, transporta de igual modo a locais determinados os que se reúnem para a negação da fé. A morfina que alivia o sofrimento na dose adequada não é diversa da que garante os abusos do entorpecente. Justo que não se impeça a formação de medidas destinadas ao bem comum. A higiene é um atestado eloquente de que ninguém deve e nem pode viver sem a constante renovação exterior. O Espiritismo, porém, nos adverte de que todas as modificações por fora, ainda as mais dignas, são reformas de metade, que permanecerá incompleta sem as reformas do homem que lhes manejará os valores. Reflitamos nisso, observando o caminho e a meta. Sem estrada não alcançarmos o alvo, entretanto, a estrada é o meio e o alvo é o fim.
Para sermos mais precisos, resumamos o assunto com a lógica espírita, num raciocínio ligeiro e claro. Todos nós, os ignorantes e os sábios, os justos e os injustos, podemos fazer o bem e devemos fazer o bem. Acima de tudo, é preciso ser bom. 40. Felizes e infelizes. O conceito espírita da felicidade nem sempre enxerga os felizes onde o mundo os coloca. Há pessoas que requisitam conforto demasiado, na preocupação de serem felizes, e acabam infelizes, estiradas no tédio. Criaturas aparecem, pleiteando destaque e, em se crendo ditosas por obtê-lo, confessam-se infortunadas depois, quando se reconhecem inabilitadas para os encargos que receberam. Há felizes nas mesas lautas, comprando enfermidades com os excessos a que se afeiçoam e infelizes, na carência material, entesourando valores imperecíveis, no proveito das lições que o mundo lhes reservou. Em toda parte, surpreendemos os felizes de saúde, que abusam da robustez, caindo na desencarnação prematura, e os infelizes de doença, que senhoreiam longa vida pelo respeito que dedicam ao corpo. Em todos os lugares, os contrastes aparentemente chocantes. Situações risonhas, muitas vezes, geram suplícios por vindouros, por não saber quem as possui, empregar criteriosamente a felicidade que lhes foi emprestada. Aqui e além, surgem, sem conta, os felizes e infelizes nos enganos a que se arrojam e os infelizes e felizes, nas provações em que se elevam. Sócrates, considerado infeliz, é o pai da filosofia. Anitus, imaginado feliz, ainda hoje, no conceito do mundo, é o carrasco. Jesus, suposto infeliz, é o renovador do mundo. Barrabás, julgado feliz, até agora, na memória dos homens, é o malfeitor. Apliquemos o entendimento espírita aos acontecimentos cotidianos e verificaremos que os felizes e os infelizes não estão qualificados pela abastança ou pela indigência que entremostrem nos quadros exteriores. São e serão sempre aqueles que, em qualquer circunstância, edificam a felicidade para os outros, de vez que as leis da vida determinam seja a criatura medida pelas outras criaturas, especificando que a felicidade ou a infelicidade articuladas por alguém, nos caminhos alheios, se voltem, matematicamente, para quem os formou. 41. Medo e mediunidade. Gosto das reuniões espíritas, contudo, tenho medo de comparecer. Sinto a mediunidade, mas temo, creio racionalmente no mundo dos espíritos. Entretanto, não posso nem pensar seja possível que um espírito me apareça. Se surgem comumente confissões quais essas, é preciso anotar que elas exprimem apenas reduzido número daquelas criaturas que dizem com franqueza o que pensam. Quantos médiums se afastam em silêncio da ação edificante a que foram chamados e só os amigos da espiritualidade lhes testemunham o medo inconfessável, a lhes enrodilhar nos corações por visco entorpecente. Sim, um dos muitos tipos de medianeiros frustrados no intercâmbio espiritual e que escapam até agora de toda classificação é o médium medroso. As pessoas impressionáveis quase sempre revelam espontâneas suscetibilidades, incluindo naturalmente o medo por um dos agentes essenciais da sensibilização mediúnica. Complexadas por algum fato ou conversa ouvida, leitura ou referência que lhes vincaram a emotividade, alimentam terror pânico e difuso ante o exercício das faculdades psíquicas, sem qualquer razão de ser. Certifique-os de que o medo é uma espécie de baraço invisível, frenando inutilmente legiões de trabalhadores valorosos à margem do serviço. Fobia, muitas vezes derivada de atitudes infantis, é necessário saibamos curá-la, pela medicação do amor fraternal e do esclarecimento lógico, sem perder de vista que a ocorrência mediúnica é manifestação de espírito para espírito igual aos sucessos corriqueiros da vida terrestre. Médium, se o medo é o teu problema individual, no que respeita à prática medianímica, situa na construção da fé raciocinada a melhoria a que aspiras.
A coerência com os princípios que esposamos ensina-nos que a criatura de fé verdadeira nada teme, senão a si própria, atenta que vive as fraquezas pessoais. Em razão disso, é correto receares simplesmente a ti mesmo, em todos os sentimentos que ainda não conseguiste disciplinar. Se não te amedrontas face à condição de intérprete para a troca verbal entre criaturas que versam idiomas diferentes, porque temer a posição de instrumento entre pessoas domiciliadas em esferas diferentes, carecidas da cooperação mediúnica? Por que motivo te assustares diante dos desencarnados, que são, na essência, personalidades iguais a ti mesmo? Espíritos benevolentes e esclarecidos são mentores preciosos que merecem apreço, e espíritos doentes ou infelizes não devem ser temidos, por necessitados de mais amor. Medo é inexperiência. Corrige-te, através do labor mediúnico, raciocinado com o Evangelho vivo e perseverando na tarefa de fraternidade. Na edificação doutrinária, onde se objetiva o intercâmbio puro com as esferas superiores, todos os companheiros se esforçam na garantia dos bons pensamentos e assistência espiritual se levanta de preces sinceras, sendo, portanto, num templo espírita, o local em que a pessoa humana coisa alguma deve temer, por encontrar aí as fontes de seu próprio consolo e sustentação. Não te admitas incapaz de dominar o medo perante as efusões do reino da alma. Reage contra qualquer receio infundado, mantendo-te na tranquilidade da confiança, no desassombro da fé, na leitura edificante e na meditação construtiva e, ao fazeres a tua parte na supressão de semelhante fantasma íntimo, reconhecerás que os benfeitores da vida maior te farão descobrir na lavra mediúnica o áureo caminho da verdade e o portal sublime do amor. 42. Semeia, semeia. Cada coração do caminho é comparável a trato de terra espiritual. Muitos estarão soterrados no pedregulho dos preconceitos, ao pé de outros que se enrodilham no espinheiral da ilusão, requisitando tempo enorme para se verem livres. Entretanto, reflete na terra boa, lançada ao desvalimento. É aí que todos os parasitos geradores da inércia se instalam, absorventes. Terras abandonadas, terras órfãs. Criaturas que anseiam pelo adubo da fé, almas que suplicam modesta plantação de esperança e conforto. Esses solos desprezados, muita vez, te buscam, fronteiriços. Descerram-se-te a visão, na fadiga dos pais que a dor e manifesta suplícia e consome. No desencanto dos companheiros tristes que carregam no peito o próprio sonho em cinza. No problema do filho que a revolta desgasta. Na prova dos irmãos que sorriem chorando para que lhes não vejas os detritos de angústia. Se já podes ouvir o excelso semeador, semeia, semeia. Sabes que a caridade é o sol que varre as sombras. Trazes contigo o dom de esparzir o solo. Podes pronunciar a palavra da bênção. Consegues derramar o que sobra da bolsa, transformando a moeda em prece de alegria. Guardas o braço forte que levanta os caídos. Teus dedos são capazes de recompor as cordas que o sofrimento parte em corações alheios, afinando-as no tom da música fraterna, retens o privilégio de repartir com os nus a roupa que largaste. Nada te freia as mãos no socorro ao doente. Ninguém te impede, enfim, de construir na estrada o bem para quem passa e o bem dos que virão. Não te detenhas, pois, no vazio das trevas, planta a verdade e a luz, o júbilo e a bondade. Se percebes a voz do excelso semeador, escuta-lo-ás, a cada passo, rente aos próprios ouvidos, a dizer-te confiante, trabalha, enquanto é tempo e semeia, semeia. 43. Enganos ante os espíritos. Julgar que todos os espíritos benevolentes que se comunicam na terra são instrumentos imaculados. Desencarnação é vida em outra face. Considerar que eles veiculam princípios de virtude, como se fossem anjos flanando nos céus, dando conselhos que nada lhes custa. O professor reconhece-se impelindo a disciplinas mais austeras que as dos alunos para ser digno da missão de ensinar. Chamá-los, a propósito de bagatelas.
Criaturas relativamente educadas sabem respeitar os horários alheios. Solicitar-lhes concurso em problemas estritamente materiais. Nenhum de nós, conquanto satisfeitos de ser úteis, furtará obrigações dos outros, das quais eles necessitam para a segurança da própria felicidade. Censurá-los por não estarem à nossa inteira disposição. Amigos sinceros e conscientes não escravizam amigos. Complicar as consultas que lhes queiramos fazer, com a desculpa de lhes testar a existência. Só os corações irresponsáveis intentariam transformar os entes amados em ledores de buena dicha. Exigir-lhes a verdade total. Todos nós cultivamos o tato psicológico no trato recíproco e não ignoramos que certas revelações funcionam nos mecanismos da alma, assim como determinados medicamentos que somente beneficiam os mecanismos do corpo em dose adequada. Criticar-lhe sem ponderação e respeito às falhas quando apareçam. A pessoa de bom senso compreende claramente o desacerto do benfeitor de que já recebeu 99 favores perfeitos, através de recursos imperfeitos, como sejam os canais mediúnicos terrestres, e doente algum pode queixar-se quando ele mesmo procura obscurecer, por todos os modos, os raciocínios e manifestações do médico. Não desconhecemos que entre a encarnação, a desencarnação e a reencarnação, todos somos espíritos em trabalho evolutivo. A doutrina espírita é o fiel da balança de nossas relações uns com os outros, nos planos a que se acolhem desencarnados e encarnados, representando orientação e luz, ensinamento e pedra de toque. Diante dela os espíritos têm responsabilidade e os homens também. 44. Silício e vida. Cilícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis, austeridades que rendam educação e progresso, regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tenhas 1 hora disponível, acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenuem os sofrimentos da retaguarda. 1 minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço, junto ao leito dos paralíticos, articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui ilusões. Cozinhar prato humilde, a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência, impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos, auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso, nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoa aos que vagam sem rumo ensina respeito ao lar que nos aconchega. Cilícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfigurem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorarem a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre, quanto as criaturas que povoam jazem vivos, em pleno céu, entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la, dentro de nós. 45. O Livro dos Médiuns. Muitos referiam-se à justiça, mas apenas Moisés logrou expressá-la junto aos homens. Muitos sentiam a necessidade do amor por único recurso de sustentação da concórdia e da fraternidade entre as criaturas. Entretanto, somente Jesus conseguia exemplificá-la na terra. Qual ocorre no plano moral, assim tem acontecido-se, em todos os distritos do progresso humano. Muitos registravam o impositivo de mais ampla divulgação da cultura. Contudo, só Gutenberg pôde articular os alicerces da imprensa. Muitos observavam que o mundo químico devia ter por base um elemento extremamente simples. Todavia, somente Cavendish chegou a descobrir o hidrogênio.
Muitos reconheciam a possibilidade de isolar-se à faísca elétrica. No entanto, só Franklin levantou a para-raios. Muitos pensavam na criação do transporte rápido. Mas apenas Stephenson desvela a locomotiva. Muitos pressentiam a existência da gravitação. Entretanto, somente Newton granjeou enunciá-la. Muitos falavam em arquivo da voz. Contudo, só Edison corporificou o fonógrafo. Muitos suspeitavam da influência maléfica dos bacilos. Todavia, somente Pasteur instituiu a imunização. Muitos estudavam as ondas eletromagnéticas. No entanto, só Marconi estabeleceu as comunicações sem fio. Através de séculos, muitos admitiam o intercâmbio entre os homens na carne e os espíritos no espaço. Contudo, somente Allan Kardec definiu a prática mediúnica, inaugurando nova era para a vida mental da humanidade. Glória, pois, o livro dos médiuns, que consubstância o pensamento puro e original do codificador sobre a mediunidade com Jesus. Estudemo-lo. 46. Na trilha da caridade. Se já pode sentir a felicidade de auxiliar, imagina-te no lugar de quem pede. Provavelmente, jamais precisaste recorrer à mesa do próximo, para alimentar um filho estremecido e nem saibas quanto dói a inquietação, nas salas de longa espera, quando se trata de mendigar singelo favor. Quantos nos dirigem o olhar molhado, suplicando socorro, são nossos irmãos. Talvez nunca examinaste os prodígios de resistência dos pequeninos sem prato certo que te abordam na rua e nunca mediste a solidão dos que atravessam moléstia grave, sem braço amigo que os assista, no sofrimento, a se arrastar nas vias públicas, na expectativa de encontrarem alguém que lhes estenda leve apoio contra o assédio da morte. Muitos dizem que há entre eles viciações e mentiras, que nos compete evitar em louvor da justiça e ninguém pode contrariar a justiça e ninguém pode contrariar a justiça, chamada a reger a ordem. Será justo, no entanto, verificar até que ponto somos culpados pelo desespero que os fizeram cair em semelhantes desequilíbrios e até onde somos também passíveis de censura por altas equivalentes. Deus nos dá para que aprendemos também a distribuir. Assegura a disciplina, mas lembra-te de que o Senhor te agradece a bagatela de bondade que possas entregar, em favor dos que sofrem, e a palavra de reconforto que graves no coração torturado que te pede esperança. Trabalha contra o mal, no entanto, recorda que as leis da vida assinalam a alegria da criança desditosa a quem deste um sinal de bondade e respondem às orações do velhinho que te recolhe os testemunhos de afeto, exclamando, Deus te abençoe. A caridade em cada gesto e em cada frase acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria ergueu o cérebro, acima do tronco, por almenara de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou o coração por fiel sublime.